Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e sobre todas as notícias que podem impactar o seu dia a dia no cenário político, econômico e corporativo. Não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo aí para que chegue a cada vez mais pessoas e o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e possamos levar esse conteúdo também diariamente de forma gratuita para cada vez mais pessoas. Hoje, dia 9 de junho de 2021, ontem, infelizmente, né, uma hora isso aconteceria, obviamente, mas ontem tivemos aí o índice Bovespa aí perdendo o seu recorde de quase 131 mil pontos, em um dia de divulgação das vendas no varejo, que inclusive veio acima da expectativa do mercado, corroborando aí com dados aí da última semana, principalmente ali em relação à questão do PIB, né, que foi anunciado na última semana e foi bem positivo aí em diversos aspectos. Mesmo assim, mesmo com a possibilidade também aí da prorrogação do auxílio emergencial por mais 2 meses, conforme anunciado aí pelo ministro Paulo Guedes, e também uma garantia de que isso não deve afetar o orçamento, principalmente aí pelas altas e recordes aí que tivemos em arrecadação nos últimos meses. Mesmo com isso, o Brasil interrompeu a sua sequência de altas, né? Era a maior sequência desde 2018, já tínhamos tido 8 altas consecutivas, sendo que 6 delas aí foram quebras de recorde, recorde atrás de recorde, e obviamente o movimento de realização, principalmente aí, foi o que afetou bastante o mercado e tivemos aí uma leve oscilação negativa no índice no dia de ontem. Olhando para o exterior, a Ásia vem sofrendo um pouquinho aí em relação às bolsas de forma geral, principalmente aí após a divulgação aí de detalhes do PIB japonês, que encolheu bem acima do que era o esperado, esse encolhimento do PIB pelos especialistas. Já na Europa nós temos aí boas perspectivas em relação a dados de PIB e emprego na zona do euro, mas por outro lado a Alemanha, principalmente, aí, tem sofrido um forte impacto aí por conta da percepção econômica e também da produção industrial, que caíram bem acima do que era o esperado aí no noticiário de ontem. Olhando já para os Estados Unidos, que também, assim como a Europa, operou entre perdas e ganhos no dia de ontem, o déficit comercial reduziu, mas obviamente o mercado, os investidores de forma geral, estão de olho aí na quinta-feira, onde nós teremos a divulgação do CPI, né, que é a inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos, e obviamente esse é o indicador mais esperado da semana, principalmente aí para analisar e balizar essa retomada econômica, principalmente no aspecto aí de controle monetário do Federal Reserve e do FOMC lá nos Estados Unidos. Aqui ainda temos muitos investidores de olho na CPI da Covid, principalmente aí com desdobramentos em relação à Copa América, essa possível realização e cobrança também de diversas entidades em função da realização da Copa América aqui no Brasil em meio à pandemia. A crise hídrica, que é a maior já vista aí no país e tem preocupado bastante especialistas e investidores, e a nova proposta da Pfizer aí para vacinação em 2022. Vamos dar uma olhadinha aí para números de forma geral, o que facilita bastante aí essa interpretação para nós olharmos em detalhes. Ontem, dia 8, então, nós tivemos aí uma queda de 0,76% no índice Ibovespa, que fechou a 129.787 pontos. O dólar continua aí entre as suas mínimas aí dos últimos 2 anos, com uma queda de 0,03%, ficando aí na casa dos R$ 5,03. Nenhuma grande oscilação, ele tem oscilação aí nas últimas casas decimais somente.
Olhando aí para as bolsas norte-americanas, a Nasdaq, bolsa de tecnologia, ontem subiu 0,31%, chegando aí a 13.924 pontos. O índice S&P 500 teve uma alta de 0,02 a 4.227 pontos, se aproxima novamente aí de máximas históricas, mas tem andado bem devagar aí nas últimas semanas. E Dow Jones aí operou em queda de 0,09%, fechando aí a 34.599 pontos, o fechamento de ontem, dia 8, dos índices gerais aqui olhando para a América. Já olhando para a Europa, o euro teve uma queda de 0,18% no dia de ontem, fechando aí a R$ 6,14 na negociação de ontem. A Alemanha, por conta aí das notícias que nós já falamos, principalmente aí na abertura do Morning Call, o que esperar do mercado, ontem sofreu uma queda aí de 0,23%, o DAX fechando aí a 15.640 pontos, principalmente aí por conta do noticiário e dessa percepção econômica dos investidores e também em relação aí à produção industrial que caiu ali, veio aí 0,5 pontos percentuais abaixo do que era esperado. Na França, nós tivemos uma alta de 0,11% no CAC, fechamento de 6.551 pontos. No Reino Unido, alta de 0,25% a 7.095 pontos. Já na Ásia, como nós falávamos ontem pela manhã, a China fechou em queda de 0,98% a 14.716 pontos e o Japão também fechou em queda de 0,19 a 28.963 pontos no dia de ontem. Olhando aí para o cenário de criptomoedas, ontem por conta aí de algumas informações e principalmente recuperação de recursos aí que foram pagos em criptomoeda para hackers, né? O que mostrou aí que não é tão descentralizado e tão seguro em relação a sigilo de quem tem as criptomoedas. O Bitcoin e demais criptomoedas caíram novamente, né? Ontem aí chegaram a cair quase 10% e o fechamento ontem do Bitcoin foi uma queda de 2,60%, enquanto o Ethereum caiu 3,54%. Quem tem subido constantemente aí, principalmente por conta da retomada econômica, é o petróleo futuro, que chegou aí a 72,12 dólares o barril do Brent, e o WTI ultrapassa também os 70 dólares, chegando aí ontem no fechamento de petróleo futuro a 70 dólares e 3 centavos. Índice S&P 500 VIX, por conta de toda essa oscilação e volatilidade também no mercado de ações norte-americano, o índice do medo ontem fechou com alta de 3,96%, chegando a R$ 17,07. Sempre lembrando aqui que quanto maior esse índice do medo, maior a volatilidade, então maior o risco do mercado acionário, obviamente risco de ganho, mas também risco de perdas, por isso é um grande balizador aí de operações, principalmente de traders. O índice de metais futuro, ontem o ouro aí voltou a se aproximar dos 1.900 dólares, fechamento a 1.895 dólares e 25 cents. Alumínio futuro, fechamento a 2.450 dólares a tonelada, e o ferro refinado subindo forte novamente, a negociação futura de ferro refinado a 207 dólares e 84 cents a tonelada. Dentro dos principais índices aí, brasileiros, o índice Ibovespa, tivemos as principais altas, 5 principais altas vindo primeiramente aí com Via, né, não é mais Via Varejo, relembrando que subiu aí 4,36%, VVAR 3, chegando a R$ 15,29. VVAR 3, né, Via e diversos outros players, aí, principalmente do mercado de varejo, forte alta no dia de ontem por conta do anúncio aí de alta em relação às vendas do varejo, né, automaticamente isso refletiu já no mercado ainda no dia de ontem. Continuando aí as altas que já falávamos aí do mercado aéreo também, a Azul 4 subiu ontem 2,86%, chegando a R$ 48,55, com perspectivas aí, como dizem diversos especialistas e analistas, de ela ir ao mercado e fazer novas aquisições. Petri 3 subiu 2,40%, chegando a R$ 29,41, também
oscilando positivamente por conta do aumento do petróleo futuro, CVC Brasil 3, né, CVC B3 subindo 1,89%, também olhando aí para o mercado e com a possibilidade de novas ofertas da CVC, e HGTX3 Lojas Hering acompanhando aí também a alta do varejo, subindo 1,74% a R$ 32,71. Já por outro lado, as principais baixas do índice ficaram por conta aí de Braskem, BRKM5, que caiu 6,36%, principalmente após não haver uma definição específica em relação à Petrobras sobre a venda da sua participação, que está no radar aí da desestatização e redução de caixa da Petrobras, planejamento aí que iniciou lá em 2015, mas não existe aí uma fórmula ainda de como isso será feito. B3SA3 também ainda sofrendo aí por conta da possibilidade de uma nova bolsa no Brasil, né? É especulativa essa informação, mas automaticamente reflete no mercado e caiu novamente 5,55%, B3SA3, chegando a R$ 16,33. IRBR3 caiu 3,33%, chegando a R$ 6,09. IGTA3, não é IGTA33, né? Duplicou ali sem querer, subindo 3,18, Iguatemi, caindo 3,18, desculpa, e chegando a R$ 44,92. Hypera Pharma caindo 3,16% a R$ 35,81, também fechamento aí de ontem, dia 8 de junho de 2021. Olhando aí para a agenda de indicadores hoje no Brasil, vale a pena aí ficar de olho no IPCA de maio, que é divulgado hoje, que é basicamente a inflação para o consumidor final, a inflação oficial do país, medida lá entre o dia 1º e o dia 30 e sempre divulgada aí até o 8º dia útil do mês subsequente. A confiança do consumidor, que também é divulgada hoje, e o fluxo cambial estrangeiro, lembrando aí que nós já falamos algumas vezes que o que tem segurado a bolsa em altos patamares aí desde o final de maio é principalmente o aporte de recursos estrangeiros, investimentos estrangeiros, principalmente aí porque muitos brasileiros têm aproveitado a alta e feito realização de lucro aí nas últimas semanas. Já no cenário internacional, hoje tem divulgação da balança comercial da Alemanha, que pode impactar o mercado, principalmente por conta já das notícias negativas do dia de ontem. Divulgação do estoque de petróleo bruto lá nos Estados Unidos, que existe uma perspectiva aí de queda nesse estoque, o que pode levar aí a novas altas do petróleo futuro também. E leilão de T-Notes lá nos Estados Unidos, que são títulos públicos federais lá dos Estados Unidos, né, e podem também influenciar ou dar um direcionamento, principalmente em relação a perspectivas de mercado, alta de inflação ou alta de taxa de juros, algo que podemos já analisar olhando para o mercado americano também. Olhando um pouquinho para a política, CPI da Covid, que infelizmente é um dos nossos assuntos recorrentes aqui. Ontem tivemos aí depoimento do atual ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, que descartou aí a eficácia de tratamento precoce. E ele disse aí, até numa tentativa aí no momento de defender o presidente Jair Bolsonaro, que ele recebeu autonomia para o tratamento da pasta da saúde como um todo, mas ele concluiu a sua frase dizendo que ele não tem carta branca do presidente. Então, obviamente, aí volta uma discussão dentro da CPI e novamente aí os senadores querendo aí fazendo pedido para que o presidente Jair Bolsonaro venha depor, para que ele seja confrontado aí com todas essas informações que já foram passadas e principalmente o suposto gabinete paralelo em relação aí à Covid-19. Polícia Federal pediu indiciamento do senador Fernando Bezerra. O senador Fernando Bezerra, ele é o líder do governo no Senado, ele é do MDB, o antigo PMDB, e aí ele está sendo indiciado aí por lavagem de dinheiro, Caixa 2 e também... Opa, vou voltar aqui para minha tela que deu um probleminha aqui. Caixa 2 e falsidade ideológica. Na verdade, a acusação não paira somente sobre ele, mas também sobre o seu filho, que também é parlamentar, só que ele é deputado. O filho do senador é o
Fernando Bezerra Coelho Filho, do Democratas de Pernambuco. Ambos foram indiciados aí por terem aí recebido propinas aí na casa de quase 30 milhões após as eleições. Isso aconteceu entre o período de 2012 e 2014, enquanto o parlamentar, o Fernando Bezerra, atuava como ministro da Integração Nacional lá no governo Dilma. Inclusive, o pedido aí da Polícia Federal é para o bloqueio aí de cerca de 20 milhões, nas contas aí dos investigados. Então, isso também deve impactar, principalmente por ele ser líder da base aliada lá no Senado, e novamente aí ter mais desafios aí para o presidente Jair Bolsonaro e também para a tramitação de diversas propostas de forma geral aí no Planalto. Foi aprovado ontem também o projeto de lei que libera aí o plantio de cannabis para tratamento de saúde. Lembrando, a planta ela também é utilizada aí para a fabricação de maconha, e por isso aí há uma dificuldade tão grande. Inclusive a votação foi bem apertada, foi definida aí em voto de Minerva pela comissão da Câmara que analisava essa questão. Isso pode impactar o mercado, visto que esse mercado de cannabis, de forma geral, ele tem crescido muito fora do país, inclusive com diversos investidores apostando em alta desse mercado, principalmente aí para a utilização de usos medicinais, né? Não o uso recreativo, mas os usos medicinais da cannabis, a planta que também faz a maconha, e isso pode aí impactar o mercado aí no médio e longo prazo, com a possibilidade aí talvez de regularização também de outros tipos de investimento nesse sentido. Foi identificado aí o autor do relatório falso aí de mortes de Covid, né? O presidente Jair Bolsonaro havia citado que o TCU tinha feito um estudo onde existia aí menos da metade das mortes do que é divulgado aí por Covid-19. A princípio foi provado que esse é um relatório falso, e inclusive os senadores agora identificaram quem foi a pessoa que fez esse relatório e pediram aí a quebra de sigilo desse auditor do Tribunal de Contas da União. Isso deve movimentar o mercado também. Contagem regressiva para a indicação do Bolsonaro para o STF, né? Lembrando aí, nós já tivemos o presidente Jair Bolsonaro no ano passado indicando o ministro Cássio Nunes Marques para o STF, e agora nós teremos uma nova indicação com a saída aí do Marco Aurélio de Mello, e o presidente Jair Bolsonaro tem que definir aí a sua indicação para o Supremo Tribunal Federal. Ele tem uma tendência aí, até certo ponto, de trazer uma pessoa mais conservadora para atender também parte da bancada conservadora e evangélica que o apoiou na última eleição, e também sofre pressões aí do Centrão para trazer uma pessoa com um desenho mais alinhado com aquilo que o Centrão gostaria. Essa indicação ela deve acontecer logo, então aguardamos também, pois isso deve movimentar o mercado, dependendo aí de quem será o indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Opa, quase espirrei. Membros do Partido Republicano lá nos Estados Unidos, que é a oposição aí em relação ao presidente Joe Biden, né? Falávamos ontem, inclusive, que o Joe Biden aí estava negociando aí com as lideranças na Câmara e no Senado do Partido Republicano, e agora aí, durante a madrugada aqui no Brasil, membros do Partido Republicano fizeram uma proposta de um novo plano de infraestrutura em relação àquele feito pelo Joe Biden lá, que seria utilizado aí quase 3 trilhões de dólares, né, no plano de infraestrutura, saúde e também a questão de clima, que foi estipulado lá para acontecer num período de até 8 anos por Joe Biden. Não temos ainda maiores notícias nesse sentido, principalmente porque foi algo que aconteceu aí durante o fim da madrugada, início da manhã aqui no Brasil. E automaticamente, assim que tivermos mais informações, também traremos, mas isso certamente vale a pena ficar de olho, porque deve movimentar o mercado. No campo de economia,
O ministro Paulo Guedes afirmou que o governo não fará nenhum ato populista, não fará populismo para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro e que os gastos ficarão dentro do orçamento e do teto de gastos. Muito importante aí a fala do ministro Paulo Guedes em evento ontem do digital do Bradesco BBI, o banco de investimento aí do Bradesco, e automaticamente isso dá mais segurança, principalmente aí para investidores internacionais e também para os investidores aqui do Brasil, que podem olhar aí como medidas muito populistas, com um aumento aí do risco fiscal e automaticamente um aumento maior do risco Brasil. A Pfizer fez uma nova oferta aí de vacinas para o Brasil aí, para a vacinação em 2022, lembrando aí que a vacina da Pfizer e outras aí já se fala em uma necessidade talvez de reaplicação de vacinas, né? Não uma única aplicação, mas talvez aplicar aí anualmente aí para manter a imunização da população de forma geral contra a Covid-19. Além disso, ainda óbvio depende de diversos estudos, mas existe toda a questão da população aí que sai da adolescência para a fase adulta e também as crianças aí que ainda não são vacinadas por nenhuma das vacinas que temos à disposição e pode ser que aí no futuro também sejam utilizadas. O Ministério da Saúde está fazendo uma força-tarefa para utilizar as vacinas da Janssen. A Janssen é uma concorrente, mas que estava trabalhando junto com a Johnson Johnson, e o Brasil aí receberá um lote de vacinas então da Johnson Johnson para utilização aí o quanto antes, porque essas vacinas elas estão aí próximo de vencimento, elas devem chegar aí no final do mês. O vencimento das vacinas é lá pelo dia 27, elas devem chegar entre o dia 20 e o dia 22 aqui no Brasil. Então o Brasil aí terá que aplicar aí entre 3 e 5 milhões de doses, cerca de 3 milhões de doses em um prazo máximo aí de 5 dias, para não correr risco aí de perder também essas vacinas. E lembrando que a vacina da Johnson Johnson ela é dose única, então também facilita e acelera aí o processo aí de imunização da população brasileira. O ministro Paulo Guedes também, em outro evento ontem, ele fez afirmações em relação ao dólar, aonde ele disse que o dólar não deve retomar aí patamares na casa dos 5,60, 5,80, que nós já passamos por esse momento mais difícil. Ele acredita aí num dólar mais estável e até com possíveis quedas ainda, sempre ficando aí próximo dos R$5. E o presidente do Banco Central, o Campos Neto, disse que o aumento da energia já aparece na inflação, então não devemos ter um impacto tão grande em relação à crise hídrica que sofremos e que vai levar aí bandeira vermelha nível 2 aí para a conta dos brasileiros, e que parte dessa despesa já estava refletida na inflação, inclusive aí parte da inflação que será divulgada hoje, então não devemos ter um grande impacto dessa crise hídrica na inflação, é o que afirma aí o presidente do Banco Central, o Campos Neto. Olhando aí um pouquinho para cenário corporativo, nós temos aí a Berkshire Hathaway, né, a empresa do Warren Buffett, que investiu ontem aí 500 milhões de dólares na Nubank, né? E o Nubank ele olha aí principalmente agora aí para as perspectivas aí de abertura de capital, não na Bolsa Brasileira, mas sim lá no estrangeiro. E além da Berkshire Hathaway, outros investidores, aí, como foi o caso aí de alguns fundos brasileiros, investiram aí fortemente aí no dia de ontem, como a Verde Asset e o Absoluto, outras duas casas que investiram aí cerca de 250 milhões também na Nubank. Nubank que agora aí chega a um valuation aí próximo de 30 bilhões, sendo um dos maiores players brasileiros, né? E obviamente aí com essa entrada de recurso de capital de Warren Buffett através aí da sua empresa, da holding que administra aí todos os seus negócios, existe aí uma grande possibilidade aí, então dessa abertura de capital lá fora do país e automaticamente um crescimento ainda maior da Nubank, o banco brasileiro aí que foi criado aqui no Brasil, apesar de ter diretoria aí estrangeira. Mas existe aí uma grande perspectiva aí da Nubank incomodar bastante aí os grandes bancos a nível nacional.
A Magalu, Magazine Luiza, adquiriu uma plataforma de cartões na nuvem que havia sido criado lá pela BS2, reforçando aí toda a questão das plataformas de pagamento de Magazine Luiza, né, que já é algo muito forte. Magazine Luiza aí que vem investindo aí em diversas áreas diferentes e inclusive diversos especialistas já apontaram essa parte de pagamentos de Magazine Luiza como algo que não está ainda dentro do valuation e ainda haveria um bom espaço aí para crescimento, para aumento aí no valor das ações, por conta aí dessa área de pagamentos que Magazine Luiza aí já tem desenvolvido e feito diversas incorporações e aquisições. No Brasil, como eu sempre gosto de falar aqui, o brasileiro é apaixonado por carro, a produção de veículos subiu mais de 300% no mês de maio, lembrando, havia uma falta muito grande de peças, inclusive com diversas indústrias aí, montadoras parando por alguns dias as suas fábricas, e agora aí com uma retomada um pouco melhor, o crescimento aí foi de mais de 300%, o que favorece aí os mercados de forma geral, lembrando que há uma grande concorrência entre demanda das concessionárias por veículo 0 km e também das locadoras. Devemos aí pelo menos ver uma melhora nesse sentido para os próximos meses. O Banco do Brasil teve a sua nota de rating mantida em BB-, com perspectiva negativa pela Fitch. E a principal questão dessa manutenção da nota, ela vem de encontro aí, a priorização que o governo tem feito aí para algumas linhas de crédito dentro do Banco do Brasil. E, obviamente, a principal informação é que o ambiente operacional continua sendo muito desafiador para a instituição, lembrando que, além do desafio que os grandes bancos já sofrem no momento, o Banco do Brasil aí é um dos que tem a menor situação em relação à tecnologia, e isso com certeza aí deve impactar um pouco mais nessa análise aí da Fitch. E, obviamente, a Fitch também fala aí sobre as últimas vezes que houve interferência do governo em relação a isso e as últimas mudanças na alta cúpula do Banco do Brasil, mas mesmo com essas mudanças constantes, né, isso não afeta a estratégia de longo prazo da instituição, porque a linha de atuação dos comitês foi mantida. Então, um ponto positivo aí nessa análise aí de rating da Fitch, que acaba aí trazendo aí essa manutenção do rating BB- para o Banco do Brasil. Cyrela pagará dividendos no dia 14, então se você tem aí ações da Cyrela, em breve cai na conta, mesmo com a redução e oscilação aí do preço de minério, alguns especialistas inclusive falando que não teremos um super ciclo de commodities, né, que isso deve passar mais rápido. Por outro lado, muitos especialistas reiterando aí a compra de ações de Vale e Companhia Siderúrgica Nacional, lembrando que nós não fazemos nenhum tipo de indicação, recomendação de compra ou venda, apenas notícia de que alguns especialistas tratam ainda como possibilidade ainda de crescimento nas ações das duas companhias. E a Gol, ainda voltando aí para questões de companhias aéreas, comprou a MAP, né? A MAP é uma empresa aérea aí que tem a sede aí em São Paulo e em outros lugares. A ideia principal aí são cerca de 7 aeronaves que fazem aí a região amazônica e também regiões sul e sudeste, tendo a maior participação ali dentro do aeroporto de Congonhas. E com isso, com a aquisição da MAP por cerca aí de 28 milhões e mais, assumindo aí um valor aí em dívidas também da própria MAP, a Gol adquiriu principalmente para reforçar a sua atuação dentro do estado de São Paulo e no aeroporto de Congonhas, o maior aeroporto doméstico do país. Olhando um pouquinho agora às 6h19 da manhã para abertura e fechamento de mercado, nós já temos as bolsas asiáticas fechadas. Na China, nós temos aí uma lateralização, alta de 0,01% a 14.718 pontos, foi o fechamento da China. Quando olhamos aí para Japão, a Nikkei no Japão fechou em queda, muito aí em consequência aí da divulgação da redução drástica do PIB, que foi divulgado no dia de ontem, né? Isso acabou impactando bastante o mercado também. Japão fechando com queda de 0,35 a 28.861 pontos. Olhando para os demais mercados, nesse momento aí nós temos bastante oscilação na Europa.
apesar de termos alguns momentos de alta, nesse momento, 6h20 da manhã, o DAX na Alemanha tem queda de 0,32%, o CAC na França queda de 0,10% e no Reino Unido a queda é de 0,50%. Pré-market dos Estados Unidos também apresentando bastante oscilação, operando entre perdas e ganhos. Dow Jones aí queda de 0,05%, S&P 500 subindo 0,04% e também temos Nasdaq com alta de 0,12% no pré-market lá dos Estados Unidos. Obviamente, devemos ter um dia de oscilações novamente por conta aí das expectativas em relação à quarta-feira, onde será divulgado aí o CPI lá nos Estados Unidos, e também o mercado aí operando com base nesses indicadores de PMI e também outros indicadores que foram, como o caso da produção industrial e confiança dos consumidores e investidores, que acaba afetando aí toda essa negociação. Além disso, por estarem muito próximo de suas máximas históricas, as bolsas mundiais sofrem um processo aí de realização de lucros, muita gente aproveitando para